Herói, vilão ou anti-herói? Qual é o limite da justiça? Será que vale a pena fazer justiça com as próprias mãos? Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é a história do Jason Vukovich, o Anjo Vingador. Essa história me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu vi, por isso que eu decidi trazer para vocês, porque ela abriu muitas questões, ela dividiu muitas opiniões, então eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso aqui que eu vou falar? Então, já vamos começar. O Jason nasceu em Anchorage, no Alasca, em 25 de junho de 1975 e ele morava com a mãe e o irmão mais velho. O irmão era 4 anos mais velho que ele. O pai deles abandonou eles muito cedo, visitava muito pouco, então o Jason nem lembra direito quem ele era, como ele era. E a mãe do Jason, eu não achei o nome dela em lugar nenhum, nem fotos dela também. A mãe dele era uma mulher muito religiosa, muito mesmo. Ela ia na igreja várias vezes por semana e lá ela conheceu um homem chamado Larry Lee Fulton. Eu também não achei fotos dele, então a gente vai ficar sem essa parte do arquivo. Mas eles se conheceram, se casaram e o Larry adotou os 2 meninos e depois eles tiveram mais 2 filhos também. E o Larry também era uma pessoa muito religiosa, também gostava muito de ir na igreja, colocava os meninos em todos os cultos que tinham disponíveis para fazer. Só que em contrapartida disso, né, de um homem muito religioso, que se apresenta um homem muito de bem, ele era um homem muito, muito rígido, que utilizava da sua força para punir os meninos quando os meninos faziam alguma coisa errada. Então ele batia com chicotes, com cintos, com pedaços de madeira. Ele mandou construir uma cruz para os meninos ficarem ajoelhados quando eles fizessem alguma coisa de errado. Então ele era uma pessoa bem difícil. Mas para piorar, porque sempre dá para piorar, ele também fazia uma coisa muito, muito terrível, que era utilizar sessões de oração tarde da noite para abusar sexualmente dos meninos. Sim, ele fazia isso. Não sei se ele esperava a mãe dos meninos dormir, para fazer isso, mas era sempre tarde da noite que ele decidia abusar deles. E aí, em um certo momento, o Jason e o irmão dele contaram, para a mãe o que estava acontecendo, o que o padrasto estava fazendo, e a mãe teve a brilhante ideia de colocar todos numa sala frente a frente para tirar a história limpo, para ver se a história era verdade. E aí os meninos, com muito medo do padrasto, com medo de apanhar mais ainda, de sofrer mais do que eles já sofriam, eles negaram e falaram que não, que era mentira, que ele não fazia nada. Então os abusos continuaram. O Jason deu uma entrevista para o Anchorage Daily News, onde ele disse: "Você pode imaginar o horror e a confusão que eu experimentei quando este homem que me adotou como filho começou a usar sessões de oração tarde da noite para me molestar." Bom, o Joel, o irmão mais velho, estava com 17 anos, ele começou a namorar e ele acabou contando para a namorada esses abusos que ele sofria. A namorada ficou indignada, disse que ele precisava fugir dali, que ele precisava dar um jeito nisso, até porque a mãe dele não fazia nada. Então eles decidiram pegar o carro da mãe do Joel e fugir. Só que ela denunciou, ela não sabia quem que tinha roubado o carro, e aí eles foram pegos pela polícia e levados de volta para casa. Quando o Joel foi pego pela polícia, ele contou dos abusos que ele sofria em casa, pelo padrasto. Então ele foi levado para um hospital e fizeram um exame de corpo de delito nele lá. E constataram que realmente ele sofria abusos. E então a polícia foi questionar o Jason, sobre isso, se ele também sofria abusos do padrasto. Só que ele estava com tanto medo do irmão dele fugir de novo e deixar ele sozinho naquela casa, de não acontecer nada com o padrasto dele, que ele acabou mentindo, disse que com ele não acontecia nada. Então, o padrasto foi acusado de agressão e abuso em 1989 e pegou uma sentença de 3 anos de prisão. Mas, não sei porquê, o juiz deu para ele liberdade condicional e ele não cumpriu um dia sequer na cadeia. Não aconteceu nada com ele, ele simplesmente só foi acusado
e acabou, ficou por isso mesmo. E aí ele voltou para casa da família, né, voltou a morar com aquelas crianças que ele abusava. E também nunca ninguém do conselho tutelar, nunca ninguém fez nada por eles, nunca ninguém foi verificar se tinha alguma coisa acontecendo ainda, se era isso mesmo, se o padrasto estava morando lá na casa ainda, se essas crianças estavam em segurança, nada, nenhuma assistência. E as coisas ficaram ainda pior para o Jason porque o irmão dele foi colocado num lar adotivo, então aí que ele se viu sozinho mesmo sofrendo aquilo com as outras duas crianças mais novas. Nisso, o Jason tinha 13 anos e a igreja aconselhou a família a mudar de cidade para abafar a história, para não causar um escândalo, né? Proteger as crianças não, mas abafar a história sim. Então eles se mudaram para uma cidade chamada Wasilla, que era bem pertinho ali da cidade deles e, né, também tinha uma sede dessa igreja. E aí continuou dessa maneira, a mãe protegia o padrasto, a igreja protegia a família, e para vocês terem uma noção do nível da coisa, a igreja instruía os pais a baterem nas crianças em lugares onde as autoridades não podiam ver, ou outras pessoas não poderiam ver, né, as marcas. Então eles instruíam a bater nas nádegas ou entre os joelhos, assim. E aí nisso, quando eles se mudaram para essa cidade, os pais acharam melhor, né, a mãe e o padrasto acharam melhor que eles não frequentassem a escola, né, que eles tivessem aula em casa, para evitar mais ainda qualquer rumor do que acontecia dentro daquela casa. Então eles estavam numa cidade onde eles não conheciam ninguém, eles não tinham mais amigos, eles não podiam frequentar a escola, eles ficavam 24 horas trancados dentro de casa com esses pais, né, com esse monstro desse cara. Quando o Jason completou 16 anos, ele estava com uma namoradinha e ele também contou para ela o que estava acontecendo dentro da casa dele e ele falou que ele não aguentava mais, que ele precisava fugir dali. Então eles resolveram fugir. Só que ele, né, fugiu com pressa ali, sem pensar muito bem no que ele estava fazendo e esqueceu de muitas coisas importantes. Esqueceu dos documentos dele, esqueceu do cartão da Previdência Social e aí ele teve que voltar para buscar. Quando ele voltou dias depois, as coisas dele estavam em sacos de lixo jogados na varanda, as portas da casa estavam trancadas e as fechaduras foram trocadas. E o padrasto não deixou ele pegar os documentos dele. Então, assim, só ficou por isso mesmo e ele teve que fugir com uma mão na frente e outra atrás e sem os documentos. O Jason, então, foi com a namorada para Seattle, atrás do irmão mais velho. E aí, chegando lá, aconteceu uma situação meio estranha, porque o irmão estava chateado com ele por ele ter mentido para os policiais, e ele estava chateado com o irmão por o irmão ter, depois, né, que saiu do lar adotivo, ter sumido, ido para outra cidade e ter deixado ele naquela família horrível. Mas depois eles acabaram se acertando e o irmão falou para ele que ia arrumar um lugar para ele ficar. Porque o Joel era muito religioso e ele não queria que o Jason ficasse sobre o mesmo teto com uma namorada sem ser casado. O Joel já era casado nessa época. Então ele arrumou um apartamento para eles ficarem. Só que esse apartamento não tinha nada. Era um apartamento sem móveis, sem nada. E aí ele ficou lá com um dinheiro que ele tinha guardado por um tempo, sobrevivendo ali numa condição super difícil, super complicada. Até que chegou um dia que ele não tinha mais nem papel higiênico dentro de casa. Então ele foi até uma vendinha e roubou o papel higiênico. Depois ele viu que era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que dar um jeito de sobreviver, então ele começou a cometer um delito atrás do outro. Ele foi em uma academia um dia, pediu para usar ali para ver se ele ia fazer a matrícula ou não. E eles deixaram. E aí eles deixaram, ele foi na área dos armários, pegou uma carteira e tinha $900 lá. Então ele roubou e aí eles sobreviveram por mais um tempo. E ele ia fazendo isso. Ele até chegou a arrumar alguns empregos em construção civil, que é bem comum isso nos Estados Unidos. Só que aí quando os empregadores viam que ele era menor de idade, que ele não tinha documentação, eles não pagavam ele. Então, além de tudo isso que ele passava, ele acabava trabalhando de graça. Era uma injustiça atrás da outra na vida desse menino. Então ele continuou nessa vida, roubando aqui e ali para poder sobreviver, até que ele foi preso, foi levado para um reformatório.
Quando ele ficou maior de idade, ele saiu do reformatório, então ele continuou fazendo o que ele sabia fazer porque ele não via a oportunidade, não sabia fazer de outra forma. E ele continuou cometendo vários delitos aí pelo país, ele passou por Washington, Oregon, Idaho, Montana e continuou. O Jason disse nessa entrevista: "Tudo fazia parte da minha autocompreensão silenciosa de que eu não valia nada. Era uma carta fora do baralho. Os traumas lançados em mim na minha juventude jamais foram embora." Em 2008, ele já tinha acumulado uma série de acusações contra ele, né, de furto, roubo, posse de substâncias ilícitas, tudo isso. Então ele decidiu voltar para o Alasca. E chegando lá, continuou fazendo a mesma coisa. Só que ele não fazia isso só para benefício próprio, ele não fazia isso só para ele se sustentar. Ele ajudava mulheres e crianças. Então ele roubava e via mulheres e crianças em situações de rua, em situações que elas foram abusadas e violentadas, e ele lá e ajudava com o pouco que ele tinha. Então ele fazia meio que um papel de Robin Hood também. Em 2016, ele percebeu que essa raiva dele não ia passar. Então ele decidiu canalizar a raiva exatamente para onde ela tinha começado. Ele começou a olhar os registros públicos de abusadores sexuais no Alasca e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Então, no dia 24 de junho de 2016, ele começou a fazer justiça. Ele foi até a casa de um homem de 68 anos chamado Charles Albi, invadiu a casa dele, jogou ele no chão, deu uns tapas nele e disse que sabia o que ele tinha feito e que se ele fizesse novamente, ele ia voltar lá e acabar com a vida dele. Ele roubou alguns pertences desse homem e fugiu. 2 dias depois, ele foi até a casa do Andrés Barbosa, de 25 anos, fez a mesma coisa, invadiu a casa de madrugada, bateu nele, só que dessa vez ele levou 2 mulheres e uma delas tinha sido abusada por esse Andrés. E ela pediu para filmar tudo. Então ela filmou as agressões, depois eles roubaram alguns pertences dele também e roubaram um caminhão e fugiram. Alguns dias depois ele foi atrás do Wesley Demarest, de 68 anos. E ele fez a mesma coisa. Só que esse Wesley morava em um prédio. Então ele bateu na porta, esperou com que ele abrisse um pouco, né, para ver quem era. Quando esse homem abriu a porta um pouquinho, ele invadiu, né, empurrou com tudo, jogou ele no chão e aí fez a mesma coisa, né? Falou que ele sabia o que esse homem fazia, falou para ele deitar na cama, ele não quis, falou para ele se ajoelhar, ele não quis. E aí ele pegou o martelo que ele usava na construção, né, alguns trabalhos que ele fazia, pegou o martelo e deu algumas marteladas na cabeça dele. Depois disso, ele pegou alguns pertences também e fugiu. Só que alguns vizinhos escutaram, né, tudo que tinha acontecido ali e chamaram a polícia. E a polícia começou a procurar o Jason. E não foi difícil deles encontrarem, porque parece que ele não estava nem tentando se esconder. Sabe quando a pessoa, ela simplesmente não tá nem aí pro que tá acontecendo na vida dela? De tão assim triste que ela tá e desiludida com tudo, ele estava dentro do carro desse Wesley e ele foi preso com os pertences dele, com o caderno, com uma lista de outros agressores sexuais que ele pretendia ir atrás, o celular com as filmagens que a menina tinha feito aquele dia. E nesse dia, antes dele bater no Wesley, ele falou para ele: "Eu sou um anjo vingador e vou fazer justiça pelas pessoas que você machucou." E essa história depois começou a ganhar repercussão, as pessoas começaram a saber disso. Esse Wesley abusou de uma menina de 4 anos, ele ficou preso por 9 meses e depois ele participou de um programa para abusadores sexuais por 3 anos. 9 meses apenas por destruir a vida de uma menininha de 4 anos. E o caso rapidamente tomou uma repercussão muito grande por causa dessa frase que ele falou e também por uma carta que ele escreveu contando a história dele. E aí ele começou a ficar conhecido como o anjo vingador de mulheres e crianças. E a carta dele dizia: "Pensei nas minhas experiências como criança, tomei o assunto nas minhas próprias mãos e ataquei 3 pedófilos. Se você já perdeu sua juventude como eu devido a um abuso infantil, por favor, não jogue fora o seu presente e o seu futuro cometendo atos de violência." O promotor do caso declarou que não haviam argumentos suficientes que defendessem as agressões que ele fez, né, contra esses 3 homens, principalmente contra o último, Wesley, que ele acabou fraturando o crânio dele em várias partes.
e também disse que as pessoas não podem fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, o Jason ele foi sentenciado a 28 anos de prisão com o benefício de cumprir os 5 últimos anos em liberdade. Ele tentou recorrer em 2020, mas ele perdeu. O advogado dele disse que ele já foi punido desde que ele era uma criança inocente. O irmão dele participou do julgamento dele e disse que uma pessoa que passa por um tipo de trauma desse que eles passaram nunca melhora, nunca melhora. O Jason, em todas as entrevistas que ele deu, ele sempre disse para as pessoas que passaram por isso não seguir os passos dele. E a prisão dele dividiu muito as opiniões. Muita gente disse que sim, que ele tinha que ser preso e punido porque ele agrediu pessoas. Outras pessoas disseram que ele não deveria ser preso porque ele estava fazendo justiça contra pessoas horríveis. Outras pessoas disseram que ele devia ser preso, né, porque ele agrediu outras pessoas, mas não por tanto tempo assim, que 28 anos era muito tempo. E depois que o Jason foi preso, ele disse: "Comecei minha sentença de prisão perpétua há muitos anos, que me foi transmitida por um substituto ignorante, odioso e pobre para um pai. Agora enfrento perder a maior parte da minha vida devido à decisão de atacar pessoas como ele. Para todos aqueles que sofrem como eu, amem a si mesmos e aqueles ao seu redor. Esse é realmente o único caminho a seguir." O último homem que ele atacou, esse Wesley, ele perdeu o emprego, ele ficou com dificuldades para formar frases e ele disse que o Jason conseguiu o que ele queria, que era destruir a vida dele. E ele também disse que ele achava que o Jason tinha que ficar preso até os últimos dias de vida. Então, né? Bom, agora vamos às considerações finais. A injustiça com o Jason já começou pela própria mãe, né? Totalmente negligente e omissa, não fazendo nada depois de que ele e o irmão contaram o que estava acontecendo. Porque eu acho que se uma criança chega para você e fala uma coisa dessa, não tem como você questionar dessa forma que ela fez, colocando a criança na frente do suposto agressor. Não tem como, porque a criança vai ficar morrendo de medo. Isso é óbvio, né? E se uma criança fala uma coisa dessa, é um negócio muito, muito grave, que tem que ser levado muito a sério. Então, a mãe dele simplesmente fechou os olhos e deixou com que aquilo continuasse acontecendo dentro da casa dela. E a gente sabe que isso é uma realidade e que isso acontece até hoje. Eu simplesmente não consigo imaginar um cenário em que dê para continuar sabendo que isso está acontecendo, sabe? Porque ela não tinha para onde ir, a gente não sabe da situação dela e não importa, sabe? Não importa. Procura um parente, procura um abrigo, eu não sei, foge, faz alguma coisa, mas deixar os seus filhos, deixar crianças passarem por esse tipo de coisa é muito absurdo. A igreja, não preciso nem falar, né? Porque é um horror tudo que aconteceu e tudo que fizeram para limpar a imagem desse cara, né? E limpar a imagem da família, do que estava acontecendo ali. Então vamos só cobertar aqui, abafar o assunto e dane-se essas crianças, sabe? Tipo, essas outras pessoas não têm filhos também, elas não imaginam como que seria uma situação dessa com os filhos delas. Não sei. Eu fico totalmente revoltada quando se trata desse assunto. Aí depois o juiz que deu a sentença, mas deixou o cara em liberdade. Então eu penso o seguinte, uma pessoa que é conivente com esse tipo de coisa, uma pessoa que tem tanto poder para decidir se uma pessoa vai ser julgada, se uma pessoa vai pagar pelo crime que ela cometeu e faz um negócio desse, essa pessoa é tão monstruosa quanto quem cometeu o crime. Desculpa, mas é isso que eu penso. Agora, quanto ao que o Jason fez de fazer justiça com as próprias mãos, por mais que é o que a gente queira, por mais que a gente saiba que a justiça muitas vezes não é justa e não é o suficiente para punir pessoas que fazem um tipo de coisa dessa horrível e essas pessoas acabam ficando por aí para cometer esses crimes novamente, também tem aquela questão, imagina se todo mundo quisesse fazer justiça com as próprias mãos. Que mundo que a gente estaria vivendo? Será que a gente conseguiria andar nas ruas normalmente? Então, é toda uma falsa sensação de segurança que a gente vive, porque sim, as pessoas podem começar a fazer isso e as coisas podem sair completamente do controle e a gente viver num caos na Terra.
Só que a gente tem essa consciência que não deixa. Então a gente vai vivendo assim e a gente tem que acreditar que a justiça vai ser feita de alguma maneira. Como ali no caso do Jason, ele acabou passando de vítima para agressor, né? Óbvio que não chega nem perto do que esses homens fizeram e do que o padrasto dele fez com ele. Mas infelizmente essa é a lei, essa é a justiça e não tem o que fazer. Então, me digam aqui abaixo o que vocês acham desse assunto, o que vocês acham do que o Jason fez. Será que todos nós precisaríamos de um anjo vingador para proteger as crianças, para proteger as mulheres? Não esquece de deixar aqui nos comentários para mim qual a sua opinião sobre isso, sobre esse assunto, sobre fazer justiça com as próprias mãos, sobre a pena do Jason, se você acha que a pena dele foi justa ou não, se você acha que foi muito tempo. Eu acho que foi muito tempo. Eu acho que tem crimes muito mais terríveis aí, até porque, né, aquele Wesley lá, ele pegou apenas 9 meses de prisão por ter abusado de uma menina de 4 anos. Não esquece também de se inscrever no canal, de deixar o seu like para ajudar a Loba. Um beijo e até o próximo. Tchau!